Olá, turma, eu sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade na nossa disciplina Rede de Computadores 2, faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, na aula de hoje vamos tratar do capítulo inicial, capítulo 1, que se chama Camada de Enlace e Física. Especificamente na aula de hoje vamos ver a camada física, seus conceitos, funções, as características que englobam essa camada de rede. Bem, então na nossa aula de hoje vamos ver uma introdução, depois vamos falar um pouquinho sobre meios de transmissão, as formas de comunicação analógico-digital, os tipos de transmissão de dados, o modo de transmissão, o que é uma banda base e banda larga, a diferença entre bitrate e bound rate, modulação, codificação e sincronização de bits. Bem, essa é a aula específica da camada física. Então vamos lá. Inicialmente, a camada física ela foi concebida para determinar as principais características mecânicas e elétricas da rede. Então, antes de ocorrer qualquer transmissão ou comunicação em rede, é necessário estabelecer uma conexão física. E aí entra em cena a camada física. Bem, a camada física ela fornece os meios para transportar os bits que formam um quadro da camada de enlace de dados, do meio físico de rede. Então, basicamente, a camada física ela recebe os dados em formato de quadros da camada de enlace e adapta ao meio físico da rede, numa sequência binária. Bem, a camada ela vai determinar um conjunto de padronizações físicas, e aí nós temos alguns exemplos, como amplitude, tensão de um determinado sinal, a distância máxima de um elemento físico, de um cabo, por exemplo, par trançado, uma fibra óptica, um cabo coaxial, os conectores físicos utilizados por essas mídias físicas, por exemplo, se for um conector de um cabo UTP, um RJ45, se for uma conexão de escada utilizando uma via telefônica, um RJ11, e também determina padronizações de pulsos elétricos, caso trabalhe com cabos de cobre, por exemplo, ou de luz, caso trabalhe com as chamadas fibras ópticas. E aí nós temos o objetivo primordial da camada física, que é controlar a transmissão dos dados a partir de sinais padronizados pelo meio de comunicação, meio esse que pode ser um meio guiado ou não guiado. Bem, a camada física, basicamente, como a gente viu no início, ela aceita quadros completos da camada superior, no caso a camada de enlace, codifica esses quadros em sinais de bits, em sequências binárias, que são transmitidos na mídia. Após essa transmissão, o que acontece do outro lado? A camada física do receptor, ou seja, o host destino, ele recupera esses dados, então ele recupera o sinal do meio físico e passa para a camada de dados com um quadro completo. Então, como foi explanado no início, a camada física ela objetiva controlar a transmissão dos dados a partir de sinais padronizados. Essa padronização ela vai ocorrer no meio de comunicação, e aí, como a gente viu, esse meio pode ser um meio guiado ou não guiado, pode ser um meio ar, pode ser uma fibra, pode ser um cabo par trançado e outros meios de comunicação. E aí uma coisa interessante na camada física são os parâmetros que devem ser levados em consideração.
Um dos parâmetros é a questão da velocidade, largura de banda e, obviamente, o retardo, né? O atraso da transmissão. Isso vai depender muito da mídia. Então, determinadas mídias, meios físicos, podem transmitir mais, assim como podem transmitir menos. Então, alguns meios, por exemplo, como a fibra óptica, pode ter uma largura de banda maior que um meio como um cabo serial de cobre. Então, quem vai determinar esse parâmetro a ser considerado, obviamente, é a camada física. O outro parâmetro a se considerar é o custo. Cada meio, cada mídia vai ter um custo adicional. Então, obviamente, mídias de fibra, ou seja, cabos de fibra ópticas, têm valores, têm um custo mais elevado. Em contrapartida, os cabos como coaxial, por exemplo, têm custo mais baixo. Um outro parâmetro a se considerar é a questão da instalação e manutenção da mídia, né? Então, vamos ter mídias mais simples de se manipular e instalar, como, por exemplo, o cabo UTP ou par trançado. Vamos ter mídias mais complexas e difíceis de você instalar e prestar manutenção, como, por exemplo, as fibras ópticas. Bem, dentro da camada física, nós temos os chamados meios de transmissão. Os meios de transmissão eles vão ser específicos de acordo com o que se vai transmitir, ou seja, a informação, e de que forma se quer transmitir essa informação. Então, basicamente, nós temos dois meios de transmissão. Nós temos os chamados meios guiados. Então, esses meios guiados, eles são enlaces de comunicações que vão basear em elementos físicos. Por exemplo, fios de cobre, né, fios elétricos, e fibras ópticas. Então, nós temos elementos que vão guiar o sinal de luz, ou elementos que vão guiar o sinal em impulsos elétricos. E aí, nós temos os chamados meios guiados. Em contrapartida, nós temos os meios não guiados. Ou seja, o que é um meio não guiado? São enlaces de comunicação que não têm uma mídia física, não são representados por uma mídia física. E aí nós temos exemplos clássicos, como a transmissão de rádio, usando micro-ondas, alguns podem utilizar infravermelho ou transmissão através de feixe de laser. Então, nesse tipo de meio, não precisa de uma mídia física para guiar a informação. Então, um exemplo clássico é o meio ar, onde eu trafego as minhas ondas de rádio para levar a minha informação. E aí, nas redes, a camada física ela vai determinar a utilização dos meios guiados ou não guiados. Então, se você vai fazer uma transmissão sem fio, uma transmissão wireless, utilizando uma tecnologia específica como Bluetooth, Zigbee, você vai utilizar um meio não guiado. Caso contrário, se você utiliza uma rede cabeada, que utiliza, por exemplo, um par trançado, categoria 5, e aí você já trabalha com meio guiado. Ok, na camada física existem observações em relação à comunicação. Então existem as formas de realizar a comunicação na rede. E aí nós temos a comunicação analógica e a comunicação digital. Então vamos ver a diferença básica em relação à camada física. Transmissão analógica. Para a gente entender, a transmissão analógica, ela obviamente vai trabalhar um sinal analógico. O sinal analógico, ele trabalha valores contínuos que variam em relação ao tempo. Dessa forma, o sinal analógico ele assume valores infinitos dentro de uma faixa. Por exemplo, de 0 a 20 mA. Né? Ou, sei lá, de 0 a 5 volts. De 4 a 20 mA. De mais 10 volts a menos 10 volts. Então, todo o espectro de sinal aí dentro
significativo para a transmissão analógica. Então, novamente, a transmissão analógica ela vai trabalhar o sinal analógico, que é um sinal contínuo em relação ao tempo, ou seja, ele varia em relação ao tempo, e ele vai assumir valores infinitos dentro de uma faixa. Essa faixa pode variar de acordo com a especificação da rede. Por exemplo, de 0 a 20 mA, como eu comentei anteriormente, de 0 a um valor máximo qualquer. E aí um exemplo, transmissão analógica, são as redes telefônicas convencionais, ou rede telefônica convencional, né? O telefone analógico convencional. Hoje nós temos o telefone digital, mas antigamente se trabalhava o telefone analógico, e aí nós tínhamos frequência e amplitude das ondas sonoras convertidas em um sinal elétrico, equivalente lá pelo microfone, né, do aparelho, transmitida numa faixa, por exemplo, de 300 a 3.400 Hz. E aí o equipamento convertia em som no receptor pelo alto-falante. Então, um exemplo de transmissão analógica. A outra forma de comunicação é a comunicação digital. A comunicação digital, em contrapartida à comunicação analógica, ela trabalha, obviamente, os chamados sinais discretos, os valores discretos. O que seria esse sinal discreto ou os valores discretos? São sinais que não apresentam continuidade. Então, eles são valores descontínuos em relação ao tempo. Na transmissão digital, o conjunto de valores que o sinal pode atingir, diferente da transmissão analógica, que é infinito, você vai ter valores finitos. E aí nós temos, nessa transmissão, 3 processos interessantes, que são eles: a amostragem. A amostragem ela representa basicamente a discretização do sinal. Então eu vou pegar o meu sinal de voz, meu sinal analógico, e vou amostrar, discretizá-lo para obter a minha transmissão. Após o processo da amostragem, nós temos outro processo, que é a quantização. A quantização ela vai determinar a amplitude desse sinal que foi amostrado. E, por fim, o terceiro processo do sinal digital é a codificação, que é atribuir códigos, valores que serão traduzidos de acordo com a mídia ou meio físico que será transmitido. E aí nós temos algumas características interessantes da transmissão digital, que ela permitiu, por exemplo, introduzir técnicas para detectar erros de transmissão. Como a gente vai ver, por exemplo, lá na camada de enlace, o uso do CRC. Uma outra característica é que a transmissão digital, o sinal que eu vou transmitir, ele pode ser repetido, ele pode ser reforçado, né? E a forma como é feito isso é mais simples e mais eficiente do que um sinal analógico. E aí nós podemos ter na transmissão digital, como eu comentei, por exemplo, com a transmissão da voz, eu posso transmitir um sinal analógico, que é a minha voz, e essa informação transformada digitalmente como um sistema convencional atual. Bem, dentro da camada física, nós temos também os tipos relacionados à transmissão de dados. Então, a transmissão de dados ela é interessante porque você determina as especificidades de transmissão. Existem basicamente 2 formas. Então, nós temos a transmissão unidirecional, ou seja, ela só vai trafegar num sentido. E nós temos a transmissão bidirecional, chamada duplex, em 2 sentidos. A unidirecional, também conhecida como simplex, a transmissão ela se baseia entre origem e destino em apenas um sentido. Então, um exemplo clássico disso seria a transmissão da televisão analógica, né?
Então você tem aqui a repetidora, onde ela transmite o sinal para o equipamento de televisão. Então isso é um exemplo de simplex. E isso, obviamente, dentro de uma rede é determinada na camada física. Bem, a segunda forma é a transmissão bidirecional, duplex. Então, a minha informação ela vai trafegar em ambos os sentidos. Só que eu tenho duas diferenças básicas. Uma é a chamada alternada, ou half duplex. O que acontece? Nessa transmissão, enquanto um transmite, o outro aguarda. Quando aquele elemento que transmitir acabar, o outro elemento que recebe pode transmitir. Então aqui eu tenho uma transmissão não simultânea. Um exemplo, uma analogia para a gente entender o half duplex seria a utilização dos rádios, os famosos walkie-talkies, né? Então, quando um usuário fala no walkie-talkie, ele aperta o botão para poder falar, ou seja, ele vai disponibilizar sua voz no canal, enquanto o receptor não pode transmitir. Então, quando ele fala, ele transmite, o receptor escuta. Quando o transmissor liberar o canal, o receptor agora pode mandar a voz ou a mensagem de retorno. Em contrapartida ao half duplex, nós temos o full duplex. Full duplex é uma transmissão que vai acontecer em ambos os sentidos de forma simultânea. Esse tipo de transmissão é um tipo de transmissão que vai ocorrer na grande maioria das redes atuais. Então, as tecnologias atuais trabalham com full duplex, ou seja, uma transmissão simultânea. Os modos de transmissão. Na camada física, nós temos modos de realizar essa transmissão. Quais são elas? Então, nós temos o modo de transmissão quanto à forma de envio de bits, e aí nós podemos ter o envio de bits de forma paralela ou serial. Na transmissão paralela, eu vou ter várias linhas de transmissão, todas referenciadas a um terra comum, e aí utilizadas em curtas distâncias, por exemplo, aproximadamente 20 metros. Então você vai fazer uma transmissão de vários bits ao mesmo tempo. Em contrapartida, nós temos a forma de envio de bits serial, ou seja, os bits vão ser transmitidos um por um. E aí nós temos aí a composição de uma linha, né, de par de fios. Geralmente, esses par de fios vão utilizar diferente potencial, né, entre os seus fios, seus meios de transmissão, e elas são utilizadas em longas distâncias, por ter um custo mais baixo. Bem, a comunicação serial ela é muito utilizada em longas distâncias, pela sua eficiência. E aí, por exemplo, vamos ver que alguns equipamentos de transmissão de dados, equipamentos ativos como os roteadores, eles podem ser interligados através de uma linha serial para transmitir em longas distâncias. E aí quem vai determinar essa característica do envio é a camada física. Bem, além da forma de envio, nós temos a temporização de caracteres. Ou seja, o que significa isso? Os dados, os bits enviados na camada vão receber um sincronismo. E aí nós temos a temporização síncrona e a temporização assíncrona. Ambas vão trabalhar com sincronismo em nível de bits. Então, tanto a síncrona como a assíncrona vão trabalhar sincronismo. O que vai diferenciar uma da outra? A síncrona, ela trabalha intervalo de tempo entre caracteres consecutivos fixos. Ou seja, se for determinado um intervalo, esse intervalo não vai mudar. Aí nós temos a cadência definida para cada bit por um sinal de clock, ou seja, uma frequência de sincronismo para enviar esses dados.
O clock enviado em um sinal, ele vai determinar, ele vai reger, por exemplo, a codificação desse sinal. Como é que o sinal vai codificar os bits dentro do meio físico? Então, novamente, comunicação síncrona, eu determino um intervalo e esse intervalo é fixo, ele não muda. Na assíncrona, não existe esse intervalo definido, então ele pode variar. Quem vai determinar isso são caracteres delimitadores, que são chamados start e stop bits. Então eu inicio a minha comunicação através de um start, dentro de um sincronismo, e finalizo através de um stop. E aí eu vou ter um sincronismo a nível de bits. Então essa é a forma de temporização de caracteres determinado pelo modo de transmissão da camada física. Bem, agora a gente vai ver a diferença entre banda base e banda larga, que é uma característica que também engloba a camada física. Então vamos lá. Bem, a banda base, ela, para que a gente possa entender, ela é uma tecnologia que utiliza uma parte pequena do espectro eletromagnético. Ou seja, eu tenho um espectro reduzido, digamos, para transmissão. Então, nesse tipo de transmissão, eu vou enviar somente um sinal de cada vez. Portanto, a minha banda ela é estreita, ela é limitada. E aí nós temos suporte de transmissão usado por um único canal, geralmente mais barato, né? Um custo menor, que ocupa, no caso, todo o espectro de frequência. Ao contrário da banda base, nós temos a banda larga, o broadband, né? Que ele vai utilizar a maior parte do espectro, por isso que nós chamamos de banda larga, onde ele vai dividir a comunicação em múltiplos canais, e aí dessa forma eu consigo transmitir mais. Então divide-se em múltiplos canais, porque o espectro é maior, e aí eu consigo mandar mais informação. E aí nós temos, por exemplo, nesse tipo de transmissão, a utilização de modem, né? Modulador e demodulador, ou seja, eles têm que adaptar o sinal a esses múltiplos canais com determinadas tecnologias de modulação. Por exemplo, em redes de computadores se utiliza com frequência as modulações digitais, ASK, PSK, FSK. Então a diferença básica entre as bandas, banda base e banda larga, é o uso do espectro. Banda larga, você tem um espectro maior, portanto dividindo em múltiplos canais, e aí eu consigo transmitir mais. A banda base, se trabalha um espectro menor, praticamente um único canal para transmitir informação. Ok, dentro da camada física nós temos um conceito muito interessante, está relacionado à taxa de transferência e à taxa de sinalização, chamado bit rate e o bound rate. Então vamos ver a diferença, a relação entre eles e o cálculo que geralmente é realizado para a transmissão na rede, né, determinar o bit rate e o bound rate. Ok, em redes ou sistemas de comunicação, geralmente são especificados o número de bits que são transmitidos por unidade de tempo. Isso geralmente agrega a sincronização da rede. Então nós temos aí a chamada taxa de transmissão ou bitrate. O que seria a taxa de transmissão ou bitrate? O número de bits transmitidos por segundo. E aí nós temos a unidade expressa em bits por segundo. Então, novamente, esse conceito é importante porque ele vai determinar, ele vai especificar
em sistemas de comunicação um número de bits por segundo. E aí o meu equipamento, o meu meio de transmissão, o meu roteador, o meu switch, o meu modem, ele precisa dessa informação para estabelecer uma sincronização com os demais equipamentos. Então, se um equipamento transmite a 128 kbps, por exemplo, é interessante que o receptor também transmita em 128 kbps. Bem, existe uma outra forma de representar essa informação, que é a taxa de sinalização ou bound rate. O que vai acontecer na taxa de sinalização ou bound rate? Ele mede o número de intervalos de sinalização, que são as chamadas mudanças de amplitude do meu sinal. E essas mudanças são dadas por segundo do sinal. E aí nós temos a expressão bound, ou bounds. Existe uma relação entre as duas, né? A relação entre bound rate e bit rate, que obviamente está relacionada a essa amplitude, essa mudança de amplitude. Então, novamente, o bound rate ele é uma sinalização. Ele vai especificar o número de mudanças que o meu sinal está realizando por segundo. Então, quanto maior for, melhor, né? Essa taxa de sinalização, ela mantém uma relação com a taxa de transmissão. Então, quando é que vai acontecer, por exemplo, uma relação igualitária? Se usarmos uma amplitude com apenas um nível de bit. Então, ou 0 ou 1, eu vou ter o meu bound rate igual ao bit rate. Em contrapartida, se utilizarmos um nível de amplitude em 2 bits, é o que a gente chama de bit, então o que vai acontecer? O meu bound rate ele vai ser igual ao bit rate dividido por 2. Se utilizarmos um nível de amplitude para 3 bits, ou seja, 3 bits, então o bound rate vai ser igual ao bit rate dividido por 3. O que acontece? Através dessas três situações, nós chegamos a uma fórmula básica que é utilizada para codificar o número de bits agrupados em um mesmo nível de amplitude. Ou seja, são necessários 2 elevado a n amplitudes. Se eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 1, que é o meu nível de bit 1, eu vou ter duas representações, 0 ou 1. Se eu tiver o meu n igual a 2 bits, eu vou ter 2 elevado a 2, 4. 4 níveis de amplitude. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Se eu tiver 3 níveis de amplitude, 2 elevado a 3, vai dar 8, ou seja, eu vou ter 8 níveis de amplitude. 0, 0, 0, 0, 0, 1, até chegar no 1, 1. Bem, para a gente entender melhor essa relação, existe uma fórmula que faz a relação entre o bound rate e o bit rate. E aí nós temos o n, o número de bits representados por cada nível de amplitude. Se eu estiver utilizando 1 bit, se eu estiver utilizando 2 bits, 3 bits, esse nível vai mudar. Então, meu número de nível de amplitude vai depender do número de bits utilizados. Então, nós temos o L, que é o número de níveis de amplitude necessário. Então, como eu falei para vocês, se o meu número de bits é 1, o meu nível de amplitude vai ser 2. 2 elevado a 1, 2. E aí o meu bound rate vai ser igual ao bit rate. Se o meu número de bits é 2, ou seja, de bit, o meu nível de amplitude vai ser 4. 2 elevado a 2, 4. E aí o que vai acontecer? O meu bound rate ele vai ser diferente do meu bit rate, ou seja, o bit rate vai ser o dobro do bound rate. Se o meu n for 3 bits, ou seja, estou usando 3 bits para representar o nível de amplitude, ou seja, 2 elevado a 3, 8, agora eu vou triplicar, né? Então o meu bit rate vai ser triplicado. E daí nós tiramos a fórmula
entre os dois. Ou seja, bitrate ele é igual log de L, que é o número do nível de amplitude na base 2 porque eu estou trabalhando binário, vezes o bound rate. Bem, para a gente entender, isso explica, por exemplo, como alguns equipamentos trabalham, né? Como, por exemplo, o modem. Ele é capaz de gerar, por exemplo, apenas 9.600 intervalos de sinalização, como está especificando o bound rate aqui. Dependendo do nível de amplitude que se vai utilizar, você pode melhorar o desempenho ou a transmissão desse modem. Então, se eu estou utilizando, por exemplo, 3 bits na codificação, né? Aí eu vou ter 8 níveis de amplitude. O que vai acontecer lá com o meu equipamento que vai transmitir? Ele vai transmitir 3 vezes mais rápido. Então, para a gente entender melhor numa questão prática, né? Então, o modem ele pode, na sua implementação, dependendo da quantidade de número de bits, onde ele vai gerar os níveis de amplitude, triplicar essa transmissão. Ok, dentro da camada física é especificada os níveis relacionados à adaptação do sinal ao meio, que é a modulação. E aí vocês vão ver, por exemplo, que a camada física de uma rede, ela trabalha basicamente com a modulação digital. A modulação digital ela é realizada mediante o estado lógico 0 ou 1 do meu sinal modulante. Então a gente chama de modulação discreta ou codificada, né? Você vai ter um conjunto finito de valores discretos representados por um código. Bem, assim como a modulação analógica, o que vai acontecer na digital? A portadora vai ser um sinal senoidal, com frequência relativamente alta, e o meu sinal modulante ele vai ser um sinal digital. Então nós temos, por exemplo, aqui a banda base, que, como a gente viu lá na parte relacionada ao espectro de frequência, é um espectro limitado, e a banda larga, onde eu tenho um espectro maior. Bem, o que acontece? A informação, que são os bits, eles vão ser transmitidos em formas específicas que vão ser modificadas de acordo com a característica da portadora. Então, por exemplo, em redes, as modulações mais usadas são as modulações digitais, ASK, FSK, PSK. Observem que em cada modulação existe uma forma de atuação. Por exemplo, na ASK, ela trabalha com amplitude. Então, na minha representação do código binário em 1, tudo aquilo que representa 1, eu mantenho a minha amplitude. Quando eu tenho a transição a 0, essa amplitude é modificada. A mesma coisa vai acontecer no modo específico de frequência, o FSK. Em vez de trabalhar uma amplitude, agora eu vou mexer na frequência do sinal. Então, se eu represento o sinal 1, eu vou ter uma forma de frequência específica. Quando eu faço a transição para o 0, a minha frequência, por exemplo, está aumentando. E aí eu observo uma diferença de informações que são alteradas na portadora. Da mesma forma, a modulação em fase, né, o PSK. O que vai acontecer na transição entre 0 e 1? Eu vou ter uma mudança de fase, dizendo, opa, aqui eu não represento mais o 1, agora eu vou representar o 0. Nesse ponto, eu não vou representar mais o 0, já vou representar o 1. Então, é uma forma de modulação utilizada em rede. Por exemplo, o ASK, como vocês observaram, ele consiste na variação da amplitude, né, da portadora do sinal, de acordo com a variação do sinal modulante. Bem, os sinais aqui utilizados, eles podem sofrer, por exemplo, eles são mais suscetíveis a ruído, né? Então a modulação ASK ele tem esse problema.
justamente porque ele trabalha em amplitude. E aí, em redes de computadores, geralmente se utiliza técnicas que combinam possíveis outras formas de modulação. Então, FSK, PSK, técnicas que trabalham com quadratura, modulação em amplitude de quadratura, que, por exemplo, combina 4 amplitudes e 4 fases, e aí você vai ter 16 valores de transição, ou seja, 2 elevado a 4, 16, e aí nós temos lá aquele bit rate, que vai ser igual ao baud rate, multiplicado por 4. Ou seja, você vai ampliar a taxa de transmissão dentro dessa modulação. Ou seja, melhorando, tornando a minha comunicação mais eficiente. E aí o que pode acontecer? Você vai ter uma modulação mais robusta, né? Transmitindo mais, uma modulação que pode ter menos erros, por exemplo. E isso vai depender, obviamente, das técnicas combinadas. Bem, para finalizar, nós temos a chamada codificação e sincronização de bits. Na camada física, é possível especificar quais são os tipos de codificadores que a camada física vai trabalhar na sincronização de bits. Então, nós temos o conceito de codificação, que nada mais é que a modificação dos caracteres do sinal. Essa modificação nada mais é que a adaptação dos meus bits ao meio, né? Então, a codificação, o que ela vai fazer? Ela vai adaptar os bits de acordo com uma técnica de codificação ao meu meio físico. Eu botei 2 exemplos de técnicas de codificação para a gente entender a diferença, a forma como a camada física trabalha aqueles parâmetros que a gente viu lá no início da aula, por exemplo, amplitude, tensão de um sinal. Então, nós temos, por exemplo, a codificação NRZ, o No Return Zero. Ou seja, o que acontece nessa forma de codificação? Eu estabeleço uma voltagem mínima e máxima para representar meus zeros e uns. E se você observar no NRZ, o No Return Zero, ele não retorna o zero na transição entre bits. Por exemplo, eu estou representando um como mais 12 volts. Quando eu quero representar o zero, eu represento por menos 12 volts. E nessa transição de 1 para 0, não existe o retorno no nível 0. Por isso que eles chamam de No Return Zero. Então, é uma forma de codificar a informação no meio. O outro tipo, para a gente entender que existem outras possibilidades, é a codificação RZ. Nele, obviamente, eu vou ter o retorno ao nível 0. Então, quando existe uma transição entre bits, eu vou retornar ao nível 0. Então, por exemplo, para representar o bit 1, 12 volts. Para representar novamente o bit 1, 12 volts. Dentro de um tempo de bit, eu vou ter, obviamente, esse retorno no nível 0. Então, todos os bits vão ser codificados e eu vou ter esse retorno em nível de 0. Então, é uma outra forma de codificação. Bem, o NRZ, como eu falei para vocês, ele não retorna ao nível 0. E o RZ, o nível de tensão ou corrente, retorna ao nível 0 após a transição. Então, isso quem vai determinar é a camada física, estabelecendo dessa forma um sincronismo de bits dentro do meio físico. E isso vai depender da mídia, ou seja, o meio que eu vou realizar a transmissão.
Ok, pessoal, essa foi a aula de hoje. Agradeço pela compreensão. Novamente deixo o meu contato. Posteriormente, na próxima aula, vamos entrar em mais detalhes da unidade 1, camada de enlace física, onde vamos ver conceitos específicos, camada de enlace física. Bem, na próxima aula, eu devo mostrar também um exemplo prático no simulador, no Packet Tracer, sobre a camada física, para a gente entender, por exemplo, alguns conceitos que foram vistos hoje na teoria. Ok? Tudo de bom e até a próxima.